Shalom, shalom! Glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. Estamos aqui no nosso estúdio do programa Marcando o Destino. Estamos com convidados especiais aqui nesta mesa, né? Falo de uma mesa de comunhão, uma mesa de edificação, uma mesa apostólica e profética. E você, nosso convidado especial, está participando deste podcast com esse tema poderoso, falando sobre música do mundo, música secular. Pode ouvir, não pode ouvir, o porquê pode ou porquê não pode. Então eu trouxe alguns convidados especiais, além de você ser o meu convidado especial para estar participando aqui. Quero que você também faça os seus comentários. Quero que você também faça os seus comentários. Eu quero começar aqui para que se apresente a nossa profetisa, né? Isso mesmo, Aline Guedes, que é uma bênção aqui em nosso meio e é a líder, né, aqui do Centro Apostólico, centro de adoração que nós temos, e tem sido essa mulher realmente que tem trazido uma atmosfera gloriosa juntamente com toda a equipe. Aline, vamos conversar um pouquinho, quero que você se apresente e o que você está esperando hoje desse podcast aqui, o que você preparou, né, durante esse dia pelo Espírito para trazer aqui aos nossos convidados. Shalom, shalom, estou muito feliz de estar aqui, né, mais uma vez participando desse podcast, desse programa hoje, Marcando Destinos. Para quem não me conhece, eu sou a Aline, né? Estamos aqui hoje em Lisboa, tivemos lá em Palmas por um tempo e viemos para cá. E me sinto privilegiada realmente de estar participando e de falar desse tema que é tão importante para mim. A adoração, desde o início da minha fé, desde que eu comecei a servir Jesus, foi algo que faz parte da minha vida. Está no seu DNA. Né? Que está no meu DNA. Antes, na verdade, de eu conhecer Jesus, eu ainda nem cantava. Não sabia que o Senhor tinha um chamado para mim nessa área, né? Falando ministerialmente. Eu estava focada em outras coisas, querendo outras coisas, e chegou um tempo onde eu me vi, meu Deus do céu, na época eu estava em um outro ministério e o pastor falou, olha, assumam a liderança do louvor. E eu, meu Deus, eu não canto. Do nada se botou no fogo. Assuma a liderança do louvor, não tinha muitas pessoas para fazer o louvor. Eu falei, tá bom. E a partir dali, daquele desafio, eu comecei a cantar e me desenvolver. Naquela época, para mim, eu não tinha muito entendimento a respeito de adoração. Apesar de eu me ligar muito, me conectar a Deus muito através da música, eu não entendia muito a respeito de adoração. Então, a adoração, ela começou, esse caminho meu na adoração começou lá posso dizer que foi em 2009, 2010, que foi onde eu comecei a entender um pouco mais a respeito disso. Eu comecei uma caminhada, eu falo que me aproximou de Cristo através da adoração, através da música. A música sempre me conectou, porque a música conecta muito. Eu acredito em todos os âmbitos. A música, ela traz uma conexão entre pessoas, em ambiente, ela traz uma atmosfera. E eu acredito que nós vamos falar mais um pouco a respeito disso pra frente, mas só pra contextualizar um pouquinho de como começou essa caminhada minha na adoração, foi através desse desafio. Eu costumo dizer, quer fazer um jovem se aproximar de Deus, dê uma responsabilidade pra ele. Pra mim foi dada uma responsabilidade, e foi a partir daí que eu comecei a me conectar com Jesus e aprender um pouco mais a respeito de adoração. A verdade é que, pelo que eu conheço pessoas, todas gostam de música. Elas são muito variadas, todos gostam de música, né? E já estava no seu DNA. Você teve essa experiência de alguém já pegar, já te chamar. Eu costumo falar que por trás de cada desafio está um destino. Por trás de cada desafio há um grande milagre. E glória a Deus que você aceitou esse desafio, né? Na época tomou um susto. Eu creio que alguns estão assistindo agora conosco também. Já tiveram isso, foram chamados também para isso, né? Aí de uma forma repentina. Mas deu certo, que bom que deu certo na sua vida também, né? Glória a Deus por isso. Mas também está conosco aqui o Evandro, é um cooperador abençoado também. Eu sei que tem um testemunho poderoso, Evandro. Eu conheço o Evandro já há muitos anos, desde 2007, 2008, mais ou menos, né? E já conheci a trajetória dele toda, a vida dele no mundo, tocando no mundo. E hoje ele é um levita também, um ministro do Senhor. Evandro, seja bem-vindo, né, ao nosso programa Marcando Destino, esse podcast. E eu quero que você fale um pouquinho também sobre você e dar esse início aí também. Fico muito feliz, né, de ser convidado. E, bom, contar um pouco do que eu vivi na música, né? Eu sempre fui atraído pela música, né, desde criança. Tenho duas crianças hoje, que é o Ian
E o Breno, né, também, que na mesma idade que eles têm hoje, eu já me via na música, né? A música sempre me atraiu desde pequeno. Os bateristas têm uns 20 anos, mais ou menos, 15 anos. E aprendeu a tocar já? Tô tentando. Tô tentando. Mas nunca peguei aula, nunca tive um professor profissional para me dar aula, né? Isso sempre foi algo que Deus me entregou, algo que Deus me deu, desde muito pequeno, né? E referências, né? Eu tive referências no mundo, né? E referências na igreja também, né? Como aquele tempo, há 15, 20 anos atrás, a gente não tinha tanta essa referência que temos hoje, né? No gospel, de bateristas, de músicos, né? Mas eu tive uma referência muito boa, que foi até o apóstolo Camacho, né? E eu tinha uns 10, 12 anos, eu ia pra Feira do Bosque, pro show Taquaro Sul, ali em Palmas, ali, eu ia pra ver ele tocar. Gente, olha. Eu ia pra ver ele tocar. E ele tava tocando no secular também? Secular, ele tocava no secular. E eu ia não pra me divertir no mundo, né? Eu ia pra ver os instrumentos. A bateria me chamava atenção, depois o contrabaixo me chamava atenção, o violão me chamava atenção, e algo que entrava no meu coração, tudo ali, fui criando amor pra mim, pela música. Eu sou muito musical, né? Tudo que eu vou fazer tem que ter uma música. Tudo. Eu também. Eu não consigo trabalhar sem tirar a música. Eu falo com minha esposa que quando eu tô estressado, que a gente tá no estressante ali, eu sou um pouco diferente, porque em vez de pegar aquela música de oração, ficar mais calmo, não, eu já coloco algo mais pesado. Sim. Tipo Oficina G3, né? Alguma coisa assim mais metal nobre e tal. Eu gosto de... Te deixa mais com energia. Exatamente. Na verdade, a música realmente, ela nos energiza, né? Sim. A música tem um poder de influência muito grande na nossa alma e no nosso espírito. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Sim. Agora, Aline, qual que é a sua visão com relação à música? Você que tem essa conexão, eu sinto uma conexão muito forte sua, né? No louvor, na adoração. Eu vejo você, além de ser uma profetisa, eu creio que Deus tem levantado profetas da adoração, né? Deus está levantando profetas da adoração que vão realmente profetizar. Nem todos serão profetas, mas os ministros que vão profetizar e ministros que serão profetas da adoração. E você é essa profeta da adoração. E como que você sente essa responsabilidade? O que está em você, assim, com relação à música do mundo? E eu quero já fazer uma pergunta logo direto. Você ouve música secular? Você ouve música do mundo no seu dia a dia, em casa, limpando casa, viajando? Ou você colocou alguns limites? O que você pensa com relação a isso, para que nós possamos dar seguimento aqui a tudo que vamos falar? Olha, desde quando eu me converti, na verdade, teve uma clareza muito grande para mim a respeito da música, porque logo de cara eu já me conectei com a música. E eu também já era uma pessoa musical, apesar de eu não saber que eu cantava, mas quando eu me converti, teve muita clareza para mim daquilo que eu teria que tirar da minha vida. E eu sei que naquela época, talvez de uma forma religiosa, me foi passada que não pode. E nem com tanto entendimento me foi passado isso. Mas ao longo do tempo, o Senhor mesmo foi me trazendo clareza. Eu, particularmente, sou uma pessoa que sou zero música secular, música do mundo, não ouço. Eu me agarro muito naquilo que Paulo diz, que tudo que é puro, tudo que é de boa fama, nisso eu devo pensar. E eu acredito que a minha por a música ser algo que ela nos conecta muito rápido com as coisas. Eu me lembro, eu costumo me lembrar de algumas pessoas que falam assim: mas eu gosto de ouvir músicas românticas que me faz lembrar do meu marido, do meu esposo. E na verdade eu tive uma experiência que alguns anos atrás eu estava noiva de hoje, que é meu esposo, o pastor Moisés, e eu ouvi uma música romântica secular. E eu me lembro que aquilo me trouxe uma tristeza, aquilo foi me trazendo uma melancolia, aquilo foi me trazendo algo no coração que eu falei, vou ouvir porque a música é muito bonita, mas aquilo foi me trazendo uma coisa
uma coisa ruim. Naquele momento eu parei, eu tive mais clareza ainda daquilo que eu deveria me alimentar, porque se eu sou o templo do Espírito, eu devo me alimentar daquilo que vem do Espírito. E querendo ou não, a música secular, ou a música do mundo, não sei como as pessoas chamam, ela não foi algo inspirado pelo Espírito. Pode ter sido inspirado por alguém, por uma pessoa. Eu pensei no meu esposo, eu me inspirei nisso. Mas eu acredito que quando a música ela é inspirada por o Espírito, ela te traz o Espírito. Então, para mim, hoje é muito claro em relação a isso eu, Aline, particularmente quando alguém me pergunta, eu digo: não edifica, não traz coisas boas, não alimenta o meu espírito. Sim. E eu hoje, como um adorador, alguém do altar, uma coisa que eu tenho muito comigo, que eu preciso liberar aquilo que eu estou me alimentando. Então, se eu hoje ouço uma música secular, eu não vou liberar ela em cima do altar. Então, por que eu vou me alimentar na minha casa? Eu não vou liberar ela para outras pessoas, então por que eu vou me alimentar ali quando eu estou a sós com meu esposo ou com amigos? Então eu acredito que aquilo que eu quero liberar para as pessoas é o que eu devo me alimentar. Então hoje a música, eu ouço músicas cristãs e também faço algumas seleções de músicas cristãs que eu me alimento. Muito bom. Eu acredito que existem algumas canções que a vida das pessoas e quem está ministrando também fala muito. Então existem algumas músicas cristãs de algumas pessoas que eu parei de ouvir porque a música, a vida delas não condizia com aquilo que elas estavam ministrando. Sim. Então, hoje, como o pai estava falando, eu sinto essa responsabilidade, sim, pai, como uma profeta na adoração, não só agora com um comissionamento de uma profetisa, mas eu sempre tive essa responsabilidade daquilo que eu estou liberando, daquilo que... Uma vez me perguntaram com relação a isso, muito importante, você falou muitas coisas importantes aí, mas uma delas uma vez perguntaram assim: apóstolo, mas a fonte, a pessoa que produziu a música, a gente não sabe se ela como foi feito isso, qual é a vida dela. Eu falei que Deus não leva em conta o tempo de ignorância, né? Então, se nós não sabemos como está a vida da pessoa com relação àquilo, então nós estamos ouvindo aquela música. Mas a partir do momento que nós tivemos casos agora de alguns cantores no Brasil, né, e você sabe como está a vida dele, que não condiz com o que está na palavra, o que ele canta não está associado ao que está na palavra, então já não é o tempo de ignorância. Então eu tenho que tomar um posicionamento, né? Realmente é isso que eu faço. O entendimento que eu tenho é que nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. E nesse templo tem um altar. Muito mais importante do que o altar físico que nós temos na igreja é o altar do nosso coração. Interessante que desde antigamente sempre foi assim. Um altar precisa de 2 elementos, sempre: adoração e sacrifícios. Adoração, louvores ao Senhor, cânticos ao Senhor e também sacrifícios, né? Então, todo altar tem que ter adoração e sacrifício. E quando você tomou esse posicionamento, eu também tenho esse posicionamento, né? Daqui a pouquinho quero ouvir a história do Evandro, mas eu me coloquei como nazireu. Para mim, então, eu tirei bebida alcoólica, qualquer tipo de bebida alcoólica, vinho que eu gostava muito, era apaixonado por um vinho, eu tirei o vinho com teor alcoólico, eu tirei música do mundo, eu não ouço em momento algum, porque a música, ela tem uma inspiração, né? Eu vejo que a música, ela tem uma inspiração. E quando falamos, é sempre de 2, né? Quando você fala em 2, você fala havia 2 árvores, 2 caminhos, e também no mundo há 2 espíritos. Exatamente. Então existe o espírito do homem e existe o espírito de Deus que está em nós. Então a música, ela tem uma inspiração. Então eu penso que se nós podemos cantar músicas do mundo, ouvir músicas do mundo, talvez colocar até dentro das igrejas música do mundo, então nós também podemos pregar e usar os livros apócrifos como também uma base de que é Deus que está ali, sendo que eles não foram inspirados pelo Espírito Santo. Exatamente. Então, assim como nós não podemos pregar sobre os livros apócrifos apenas historicamente, né, mas nós não vivemos a revelação de tudo aquilo, eu vejo que também nós não podemos também pegar músicas que não foram inspiradas por Deus, né? Evandro, o que você pensa? Você começou também, você que esteve lá no mundo, né? No mundão da bagaceira, vamos falar assim, né? Meu Deus, mergulhou em tudo aquilo e viveu coisas que eu sei um pouco dessa história, né? E você tomou algum posicionamento com relação a isso? Se você ouve, por que você ouve? Se você não ouve, por que você não ouve? Eu tive uma experiência grande no mundo, né?
A música na igreja, eu sempre levo uma adoração. Aquela atmosfera de adoração, né? Claro que a gente tem que ensaiar, estudar, praticar, né? Mas no mundo, não é a mesma coisa você estando na igreja. E no mundo você está tocando por dinheiro. Você está tocando ali, não tem você não está entregando o amor de Deus, você não está entregando, passando aquilo para as pessoas, né? Então, no mundo eu ia para tocar mesmo, tocar por tocar, né? Então, eu indo para tocar por tocar, né, para ganhar dinheiro, é uma satisfação da carne e do bolso. Sim, exatamente. Só que no bolso, porque nem tanto porque que você ganhava ali, você já gastava ali mesmo. Entendeu? Então, acabava que você não via, né, o retorno, né? E hoje na igreja eu tomei essa posição, né? Na verdade foi minha esposa, né? Que ela, assim, é uma mulher maravilhosa na minha vida, que se muitas coisas que aconteceu hoje, que eu tô hoje, assim, é devido a ela, né? Que ela teve um posicionamento também de falar, né? De ela ver que realmente estava se perdendo, né? Questão no mundo. E realmente ia perder tudo, né? Chegou um ponto que eu tava mesmo no fundo do poço, né? E por causa porque no mundo, você tocando, você tem amizades, você encontra todo tipo de coisa, né? A música, porque na verdade é um show, é um espetáculo, né? E a igreja não, a igreja realmente você tá ali levando a mensagem, levando o amor de Deus, né? Você tá passando o que você tá sentindo, né? Pessoas são transformadas quando você toca, quando você ministra, né? Quando você expressa o que Deus te entrega ali. Então, a experiência no mundo, pra mim, não foi legal, não. Não foi boa, não. É bom no momento carnal, mas depois que você para e pensa, tem um vazio, né? Tem um vazio, exatamente. É bom ali as 2 horinhas que você tá tocando, mas depois que acaba, sem dizer tem um vazio. Que as coisas que eu tenho trazido comigo é que as músicas, elas são portais. Exatamente. Esses dias eu estava na minha casa assistindo um vídeo, uma experiência que eu tive, que eu me lembrei agora, eu estava assistindo um vídeo e começou os tambores e eu vendo aquilo, eu me senti tão mal, eu falei, vou parar de assistir isso. E aí, logo depois, eu assisti um outro vídeo de uma pessoa falando, alguns dias depois, falando assim, cuidado com alguns vídeos que a gente às vezes assiste, com algumas músicas por trás, alguma coisa, porque isso entra portais dentro da sua casa. E eu me lembro que eu me senti muito mal quando assisti aquele vídeo com alguns tambores, algumas coisas atrás que eu não sabia de que vinha, mas para ver o quanto a música, ela realmente é um portal que você acessa, que traz ou algo muito bom onde você pode acessar Deus e você pode acessar as bênçãos de Deus, ou a atmosfera mesmo do Espírito, ou uma atmosfera que você entra, igual o Evandro acabou de falar, né? Ele não tocava por tocava e às vezes talvez nem sabia o que estava tocando ali, ou em que atmosfera estava, ou em que portal estava sendo aberto ali. Sim. Toda música, eu vejo que ela vai para um Deus. Toda música vai para um Deus, né? Ainda que seja para o homem. Então tem um texto aqui, eu queria deixar alguns fundamentos para a gente conversar um pouquinho também. Mateus 15, verso 8, está escrito assim: este meu povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Olha isso. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Olha que forte Deus falando aqui, que nem toda adoração ele recebe. Eles estão cantando músicas cristãs, que se dizem cristãs, mas nem isso Deus está recebendo. Então imagine músicas que nem têm fundo, inspirados por Deus. O que ele iria receber se ele não recebe de pessoas que estão cantando músicas que são para ele, mas o coração está longe? Então, assim, eu sei que às vezes nós não podemos falar, né? Porque a grande pergunta que todo mundo faz é pecado, é pecado? Isso é pecado, isso não é pecado, isso é pecado, isso não é pecado? É a grande pergunta. Mas nem tudo é pecado, mas muitas coisas são contaminação. Eu vejo a música como uma contaminação do nosso espírito. Sim, com certeza. Como é que você vê isso, Aline? Olha, esse meu povo me honra com os lábios, né? O coração está longe. Sim. Uma das coisas que eu me lembro, a primeira vez que eu ouvi a passagem onde Lúcifer, ele cai, que ele desonra Deus porque ele quer ser igual a Deus, e depois estudando eu descubro que Lúcifer era um líder de louvor. E eu
comecei a pensar... Nada é acaso, né? Nada é acaso. E eu comecei e isso me trouxe mais ainda uma responsabilidade como adoradora, porque um anjo, alguém que estava próximo de Deus, que queria talvez honrar Deus com os lábios, mas o coração longe. O que Deus faz? Expulsa ele de lá. Sim. O anjo caído. E eu vejo que hoje, se nós não tivermos esse cuidado, nós caímos nesse mesmo coração de Lúcifer, onde Lúcifer, que era um líder de louvor, um anjo que liderava a adoração nos céus, nós podemos entrar nesse coração de Lúcifer. Alguém que honra com os lábios, mas o coração longe. O coração totalmente voltado para as coisas do mundo, voltado... E eu falo isso porque eu já tive experiência de subir muitas vezes no altar. Hoje, graças a Deus, eu tento trazer uma disciplina hoje para mim, diante de subir no altar, falar: Senhor, eu quero cantar as músicas que os céus estão cantando. Eu sempre faço essa oração. Os meninos que estão comigo ouvem fazendo essa oração. Eu quero cantar as músicas que os céus estão cantando, eu quero liberar aquilo que os céus estão liberando. Por quê? Porque senão a gente entra justamente nessa contaminação de acarretar coisas que estão lá fora e o nosso coração distante. Eu tô cantando canções, mas o meu coração distante. Eu estou liberando algo, mas o meu coração está distante. E as pessoas que estão em volta, elas sentem. Porque quando você está cantando somente com os lábios, pessoas não estão sendo tocadas, vidas não estão sendo transformadas. Eu acredito que a música, ela transforma pessoas. Aquilo que foi inspirado por Deus transforma. Nós temos aí, tem algumas canções aí do nosso apóstolo Daniel. A gente já chegou a dizer para ele, uma vez a gente participou de um projeto dele, e a gente chegou a dizer para ele: não conheço músicas tão inspiradas por Deus. E são músicas... transformadoras, músicas que mudam mesmo, que mexem com a gente. Como as músicas que são inspiradas pelo Espírito, elas vêm para transformar. E aí eu imagino alguém, um adorador, subir no altar, alguém que adora somente com os lábios. O que ela está trazendo de transformação? O que ela está liberando? E às vezes a pessoa que está liberando algo, se ela está liberando com contaminação, ela também contamina. Isso é muito perigoso e muito sério. A gente tem que trazer essa responsabilidade como adorador, ministros do altar, pessoas que estão liberando aí na internet, seja onde for. Se você não estiver liberando aquilo que o Espírito está liberando, você está liberando contaminações. Sim, eu lembro de uma frase da Ludmilla Ferber. Meu Deus, amava demais a Ludmilla Ferber. As músicas dela me levavam para o céu, me arrebataram várias vezes. E ela fala que todo adorador é um guerreiro. O entendimento é esse. A adoração, ela é uma arma de guerra, não uma arma de defesa. Então, quando o adorador é um guerreiro e está sem a contaminação, porque percebe quando o exército de Josué foi para a guerra e Acã estava com contaminação, ele teve que ser arrancado porque perderam a batalha. Então é isso. Então, quando nós vamos, o adorador, ele vai contaminado. Seu filtro está sujo, ele está contaminado para tentar libertar as pessoas, porque como o louvor é uma arma de guerra, então você vai quebrar com toda a obra de depressão, de angústia, de sofrimento das pessoas, libertar as cadeias mentais, os pensamentos impuros que ela está, vai tirar ela daquela apostasia, porque como arma de guerra ela vem, incendeia o coração, ela aquece o coração, ela aproxima de Deus. Então o adorador não pode estar contaminado, porque o adorador, ele vai transferir aquilo que está nele, né? Mas infelizmente o que eu vejo, filhos, é que o mercado gospel favoreceu muito a isso. Infelizmente começou a gerar pessoas, a motivação foi o dinheiro, e muitas pessoas começaram a se contaminar, né? Entrou muito modismo dentro da igreja, entrou muita ganância dentro da igreja, e começamos a importar músicas e paramos de compor as músicas, né? Nós começamos a pegar tantas cópias dos Estados Unidos, nada contra os Estados Unidos, mas eu vejo que o Brasil, ele é um rio de canções, de compositores, de ministros de Deus, e nós começamos a querer ficar imitando tantas coisas e nos perdemos. O Brasil, eu vejo que se perdeu muito, alguns dos levitas, dos ministros, se perderam muito por causa das contaminações que vieram, né? E começaram a abrir concessões. E o perigo são essas pequenas concessões. As pequenas concessões de uma música aqui, uma música ali, como uma bebida, né? Um vinho aqui, um vinho ali, e aquilo vai começando a tomar aquela pessoa. Então, as pequenas concessões, elas vão deformando o bom caráter, né? Exatamente. Você pode ver que ao longo do tempo, elas foram pegando e criou-se uma onda de canções
são as mesmas coisas. Sim. A mesma linguagem, o mesmo formato, uma onda de fogo, todo mundo cantando sobre fogo. E aí foi onde eu falo que tem algumas referências hoje, graças a Deus, está voltando algumas referências no nosso meio gospel, de pessoas que vieram com verdades, com palavra. Eu ouço uma ministra de adoração, que é a Tamires Garcia, eu acredito que muita gente ouve ela. Sim. Ela veio com muitas verdades da palavra, e eu falo que eu gosto de ouvir justamente letras profundas dela, e de ministrar canções, porque é palavra. E eu tava sentindo falta de cantar algumas canções que liberam palavra. Sim, que liberam aquilo que está diante de nós. Ela compôs aquela do Nazireu, que eu falo, essa música é pra mim, né? A geração, eu preguei sobre isso, né? Uma geração de nazireus, Deus quer levantar, que é uma geração que vai viver renúncia, que não quer contaminação. E ela começa a música falando o que se pode fazer para trazer a presença de novo. Olha, e é justamente isso. Por quê? Porque foi se perdendo a presença. Sim, exatamente. A geração de Daniel, que estava na Babilônia, mas não se contaminou na Babilônia. Está escrito lá em Daniel que ele disse que ele resolveu não se contaminar. Olha isso. Não era pecado ele comer daquelas coisas, mas ele não quis se contaminar. Olha como é forte isso. Agora eu vejo que as pessoas alguns compositores começaram a querer agradar as pessoas. Muitas músicas feitas, infelizmente nós como igreja, né, eu falo, nós erramos quando nossos ministros começaram a querer cantar músicas para agradar as pessoas. Não, isso aqui o povo está gostando. Fulano de tal gravou, o povo gostou. Vamos também fazer para o povo gostar. Exatamente. Então muitas músicas foram compostas, foram feitas para agradar as pessoas e agradar os patrocinadores. Evandro, você que estava hoje, assim, eu vejo que eu gosto do Evandro na bateria, eu vejo uma unção de guerreiro, né? Quando está tocando ali os tambores, eu já falei isso com a apóstola Virna, né? Ele tem essa unção, eu sei que algo está acontecendo no mundo espiritual, e hoje o Evandro não é esse mercenário, né, que toca por dinheiro. É lógico, nós cremos que alguns músicos devem ser separados pela igreja, podem ser separados pela igreja, ou até alguns cantores, sim, mas o foco dele não deve ser esse, né? Eu vou cantar quanto que você me paga, então já entra o mercenarismo, né? E eu vejo essa fidelidade em você. O que você fala com relação a isso? Bom, respondendo atrás sobre escutar as músicas, né? Eu não escuto, não coloco música para me escutar. Aconteceu uma coisa engraçada essa semana agora no trabalho, onde eu tô. É um trabalho novo e lá tem eles colocam, tem uma televisão lá que você coloca lá, né? Tem um som e o meu box é do lado do som, onde tem a caixa de som. Então eles colocam lá as músicas que eles querem, né? Aí fica o dia todo lá no meu ouvido, né? Aí acho que ele viu que eu tava incomodado, que eu saí assim um pouco pra fora, eu coloquei um pouco tava assistindo aqui a ministração de domingo. E ele chegou e falou assim: olha, você pode colocar o que você quiser lá também na televisão, pode ficar à vontade. Aí eu fui e comecei a colocar lá a ministração. Aí ele falou assim: é você que tá tocando? Aí eu falei, Aí ele falou assim, mas você toca? Eu falei, sim. Aí os caras assim, olhando assim. Aí falou, não, a gente tem que criar, até brincava, tem que criar uma banda aqui. Nossa. Sabe? Se empolgou. Mas assim, é o que a profetisa estava falando, né? Isso é portais que a gente abre. A gente escutar. Muitas vezes ali eu estava escutando, pegando uma referência, né? Há um tempo atrás. E eu não tinha essa referência do gospel, né? Sim. De ver como é que as pessoas faziam e tal. Eu gosto de estudar muito, eu gosto de ver muito música, eu gosto de ver como é que as pessoas fazem, né? E eu tava indo pra música do mundo. Eu tava indo pra igreja, tava aqui no carro aqui e fazendo a mesma melodia que o cara tava fazendo no vídeo. E eu falei, misericórdia, meu Deus, que isso? Exatamente. Quando a gente tá em algum ambiente, né? Eu já peguei meu pezinho batendo assim, ó. Falei, opa, para. Exatamente. Então, a gente tá num ambiente, muita gente sai pra jantar, né? Aí tá lá um pagode, um negócio, você tá lá. Sem querer vir um percussionista. Não, ainda mais a gente aqui querendo ouvir música brasileira, qualquer brasileiro, a gente se empolga. A gente se empolga. Exatamente. Então, assim, são portais que a gente abre, né? Sim. São portais mesmo e não coloco pra me escutar, não ouço. Eu escuto quando não tem jeito mesmo, porque alguém tá escutando do meu lado, né? Não tem como a gente falar, mas eu colocar, porque eu acredito que isso é a portal que a gente abre e que atrai muita coisa. A música, né? Ela tem tanto poder de influência, às vezes quando tem férias em algum lugar,
e ouço alguma música, e eu ouvi na minha juventude, sempre fui muito musical, né? Eu ouvi as músicas na época de Zezé de Camargo, Leandro e Leonardo, Chitãozinho, Chororó, gostando dessas músicas sertanejas. Agora, recente, ano passado. Então eu tava nessa vibe lá com meus 19 anos, meus 20 anos, 21 anos, né? Pouco tempo agora, né? Como vocês sabem. E às vezes vem essas músicas e elas voltavam. E olha como que é tão maligno isso, porque às vezes eu passava por um lugar, ouvia uma música e ela começava a tomar o meu subconsciente, onde estava armazenado aquele monte de música, e o dia inteiro vinha uma música puxando a outra que eu nem tinha ouvido. Sim. Mas porque estavam todo ligado uma música a outra. Sim. Por isso que eu falo que a música é uma contaminação. Porque o que o inimigo quer por meio disso é desconectar o nosso espírito do espírito dele. Sim. Então, eu entendo que toda música gera uma atmosfera. Sim. E toda música te leva para um ambiente. Sim. Agora, que atmosfera está sendo gerada e para que ambiente estamos sendo transportados? Sim. Uma pessoa me falou uma vez assim, me fez uma pergunta, né? Mas, apóstolo, então a gente não pode assistir filme? Eu falei, filme não é instrumento de adoração. Sim. A música foi feita para a adoração. Sim. E quando a gente usa a música para satisfazer a alma, é o que eu penso. Respeitamos, vou falar mais sobre isso mais à frente, né? Mas o que eu penso é que a música que é feita porque eu achei legal a música, porque tocou na minha alma. Então a música que foi para sua alma, então foi para o homem, não foi para Deus. Sim. E a música não foi feita para o homem, a música foi feita para Deus. Ainda que se foi uma música inspirada pelo Espírito Santo, que pode vir, como tem muitas músicas proféticas, né? Sim. Que você canta elas e toca, mas essa música é de Deus, né? Que estão adorando o Senhor, exaltando a Ele, Ele vem aí sim. Porque se nosso espírito está fortalecido, então a nossa alma, ela consegue então ser vencida. Sim. Então você assistir um filme, lógico, também você tem que ver que filme está edificando, porque filme também, como vocês falaram, abre portais, dependendo do filme. Eu, por exemplo, não assisto filme de terror, porque é liberação de espíritos, né? Sim. Suspense, às vezes, lá em casa assiste, a apóstola Julie gosta, a apóstola Vina também gosta de assistir filme de suspense, mas não tem espíritos. Mas filmes também abrem portais, mas filme não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque não é adoração. Precisamos entender que a música foi feita para a adoração. Então, está adorando a quem? Ou é uma adoração para o homem, que é idolatria, satisfação da sua alma, ou adorando as trevas, às vezes de forma até muito aberta, ou adorando a Deus. E que vocês entendem com relação a isso aí, Aline? Eu vejo hoje como referência bíblica Davi, um adorador. Sim. Se nós formos ali para Salmo, eu costumo de vez em quando pegar ali o violão com o pastor Moisés, a gente ficar ali salmodiando, cantando aquelas canções, e ali a gente encontra muita verdade no coração de Davi. O Senhor falando a respeito que a música ela é para Deus, e uma das coisas que Deus sempre traz entendimento, que não é só cantar para Deus, é cantar diante de Deus. E a partir do momento que eu canto diante de Deus, muito bom, eu me aproximo de Deus. Quando eu estou diante dele, cantando diante dele, eu me aproximo dele. E eu tenho aprendido muito com os salmos esses dias e vendo as verdades de Davi. A adoração, ela traz uma verdade. E, na verdade, toda música, ela traz uma verdade. E quando nós estamos adorando a Deus, nós estamos expressando literalmente essa verdade que está dentro de nós. E é uma coisa que eu sempre tento trazer. Que verdade que eu tô trazendo, né? Quantas vezes a gente sobe no altar. Eu lembro que antigamente eu ficava naquela coisa, não tô muito bem hoje, não vou cantar. Não tô muito bem, não vou ministrar, não tô muito bem, tô triste hoje, não vou ministrar. E aí é onde eu aprendo com Davi triste, salmodiando. Sim. Davi em batalha, salmodiando. Davi alegre, salmodiando. Eu me lembro de certa vez Davi ali, quando a arca passou um tempo na casa de Obed-Edom, traz a arca, diz que Davi tira as roupas sacerdotais e começa a adorar. A esposa de Davi chega e fala, meu Deus, olha que homem louco, você tá nu. Davi fala, ei mulher, não importa as minhas roupas sacerdotais. Independente se eu ficar exposto de quem for, em outras palavras, né? Tá escrito lá, independente da forma que eu tô exposto, eu vou adorar o rei. E eu trago muito essa verdade pra mim, porque eu olho justamente essa adoração livre, onde você literalmente se dispõe de você.
Sim. Você tira as suas roupas sacerdotais, as roupas sacerdotais, ela fala muito disso, dos seus títulos, da sua posição, da sua reputação, sua né? reputação, Sim. sua autoridade. E Davi nos mostra justamente naquele momento, vou tirar minhas roupas sacerdotais, você é livre diante do meu rei. Então a adoração, ela tem ensinado nesse tempo justamente essa liberdade, sabe, Pai? De você se expor diante de Deus. E muita gente, eu vejo aí no mundo, analisando o quanto existe hoje cantores seculares que estão tirando um momento ali para cantar uma música gospel ou uma música. Só que existe, eu assisti algum tempo atrás um vídeo de uma cantora secular, que é a Ivete Sangalo, acredito que todo mundo conhece, não sei se vocês já viram esse vídeo. E a Ivete Sangalo, no meio de uma, eu vou falar da administração, de um show dela, ela fica possuída. Exatamente. Sim. E ela começa a falar... Cantando, né? Cantando. Ela começa a falar o que eu não tô ouvindo, como se ela estivesse literalmente comunicando com o Senhor dela. Se comunicando com o Senhor dela, e esse vídeo viralizou. E o adorador, ele precisa se comunicar com o seu Senhor. Sim. E ela estava se comunicando com o seu Senhor. O adorador, ele precisa entender que ele se comunica com o seu Senhor e está diante do seu Senhor. É isso. Isso muda tudo, né? E quando você falou de Obed-Edom, a palavra Obed, no hebraico, significa adorador. Então, a maior preocupação do rei Davi, quando ele assumiu o reinado, não era quanto que ele ia ganhar, né? Ele disse, como que eu vou trazer de volta a arca da presença, a arca da aliança, ou a arca do Senhor? Porque ele viu que a arca ficou 3 meses na casa de Obed-Edom, por quê? Porque havia adoração ali. Sim. Ficou 20 anos na casa de Abinadab, e tiveram apenas como um amuleto, não aconteceu nada. Mas 3 meses na casa de Obed-Edom, porque a arca estava ali, porque eram adoradores, estavam adorando a presença continuamente, estavam diante da presença. Olha que forte isso, né? Que poderoso isso. Então isso muda todo o nosso conceito. E quando nós falamos de inspiração, às vezes as pessoas falam assim, mas a música é uma música legal, é uma música bonita, mas não está adorando a Deus. Sim. Não é porque a letra é bonita. Tem muita gente legal, tem muita gente que não mente, tem muita gente que não me engana, tem muita gente que não rouba, mas não vai ser salvo. Porque não nasceu de novo da água e do Espírito. Sim. Então a questão não é se é bonito, se é legal, ou se gostou, ou se está falando de Deus. Não é porque fala de Deus, até líderes, ministros estão falando, expulsando demônios em nome de Jesus. Muitos deles o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Imagina alguns ministros que estão tentando cantar músicas que não são músicas que adoram o Senhor. Então isso é muito sério. Então você vê às vezes as pessoas já falaram isso comigo, né? Mas após a música do Roberto Carlos, né? Que fala de Jesus Cristo, que fala do Senhor, né? Mas não é porque fala. E a música, a gente sabe de Roberto Carlos, daquela cantora também sertaneja, né? Que ela confessou isso também, foram compostos diante de uma mesa branca de espiritismo. Sim. Foram compostas em transe. Eles já estão falando. E normal para eles, exatamente. Onde eles foram buscar? Qual a fonte de inspiração deles? Eles acham que é a luz deles, é o meio deles. Qual é a nossa fonte de inspiração? Sim. Qual tem sido a nossa fonte de inspiração? Tem que ser o próprio Senhor. Por isso que é buscar nele e trazer, procurar saber o que os anjos estão cantando. Os anjos estão cantando músicas, olha, muito fortes, poderosos, estão exaltando o tempo inteiro o Senhor, e tem anjos que estão só para ministrar adoração. Então precisamos capturar essas músicas, né? Essas músicas que estão exalando Jesus, essas músicas que os anjos já estão cantando, e isso depende realmente de uma busca, né? De uma busca desenfreada com relação a isso, né? Então, eu vejo que a adoração, quando falamos da música, é participação. É participação. Sim. E olha que eu vejo, eu acho que vocês vão concordar comigo, como que o diabo tem roubado aí, Evandro, pra você falar um pouco sobre isso, o inimigo tem roubado as pessoas para não quererem congregar. Porque a primeira coisa que ele vai roubar é a adoração. Sim. É dificilmente a pessoa que diz que eu não vou congregar porque é muito caro, porque eu posso fazer tudo aqui em casa, a coisa mais difícil vai ser aquela pessoa ficar de joelhos, levantar mãos na hora do louvor, adoração e adorar e se conectar. É a coisa mais difícil. Exatamente. Pode ter pessoas que façam isso, mas é difícil. Então a pessoa que tem esse entendimento, porque você está apenas ali assistindo. Quando você está assistindo um filme, ali você não está sendo participante dele. Quando você está assistindo uma novela, uma série, você não está junto com aquele ator, você está apenas assistindo.
Mas quando você está congregando aqui, você não está assistindo nada, você está participando. Olha que forte isso. Como que o inimigo roubou, Evandro, as pessoas de não quererem vir congregar porque ele rouba a adoração. Sim. Isso me lembra lá quando Faraó se levantou contra Moisés e ele estava tentando, dizendo, e Moisés chegou diante dele, deixa o meu povo ir. A primeira coisa que Faraó faz foi prender os animais. Porque a forma de adoração naquela época era por meio dos animais, sacrifício de animais. Olha isso. Exatamente. Forte. Eu tenho, assim, vou contar um pouco de um testemunho que eu tive. Eu tava tocando uma vez lá na Palmas Brasil. Tava tocando lá. E a gente já tinha outro lugar para ir tocar, né? O rapaz já tinha acertado comigo já. E tava nesse mesmo dia, tava tendo um evento naquela igreja, aquela assembleia que fica ali embaixo, ali, do pastor Amarildo. Tava tendo um evento lá. E tava tendo um pessoal tocando. E eu fui no banheiro, levando pra ir na casa de banho. Uhum. E eu escutei aquela música, aquela adoração. Eles adorando. Caramba, o negócio tá... Essa música aqui perto, eu olhei assim. Aí eu fui descendo. Aí fui ficando mais perto. Aí no início eu encontrei um rapaz. Ele era do mundo, né? Ele tava nessa igreja lá. E ele falou assim, vamos ali pra você escutar ali, né? Pra você ver e tal. Aí eu ainda brinquei assim, não, eu sou crente também. Sempre assim, né? Não, eu sou crente também, não. Sou crente. E aquilo foi me atraindo cada vez mais perto. Quando eu cheguei lá perto, aquilo me segurou ali de uma forma, a presença de Deus, né? Que quando eu voltei lá por onde eu tava tocando, no bar onde a gente tava tocando, o pessoal já tinha acabado, eles já tinham ido embora, né? E o cara me ligou, né? Me ligando, e eu sem atender o telefone, né? Depois que eu fui ver. Mas nisso teve uma briga aonde o pessoal foi pra esse clube lá. Sei que teve uma briga lá, o pessoal teve um que foi esfaqueado, foi parar no HGP, né? Um amigo meu levou, sabe, se machucaram muito lá. E eu não fui. Olha o livramento. Não fui. Então, assim, eu falo que eu sempre fui teimoso com Deus, né? Deus sempre me pegou ali de, assim, mais muito forte, né? Deus sempre falou comigo em vários sentidos, em várias coisas. Mas o que sempre me ganhou meu coração foi a adoração. A adoração. A adoração atrai, né? Ela atrai. É impressionante. Nós tivemos exemplo agora na arca que nós tivemos aqui, daqueles 3 jovens que foram atraídos. 3 jovens que pra quem não sabe, nós temos uma boate aqui do lado, né? E uma discoteca. E esse pessoal veio e nós estávamos em adoração e eles foram atraídos. Sim. Sentiram a atmosfera, né? Porque, como eu falei, a música gera uma atmosfera que te leva para um ambiente, né? E eles foram atraídos por isso. A música realmente atrai. Então... nós somos... Deus colocou música dentro de nós. Agora a música não é para nós. A adoração não é para nós. E por isso que o inimigo colocou... Ele faz as pessoas ouvirem músicas do passado para levá-las para o passado. Faz levar aquelas músicas, né, de solidão, porque as músicas incitam alguma coisa. Elas mexem na nossa alma para tentar desconectar o nosso espírito. É verdade. Então a música vem para tocar na nossa alma e desconectar o nosso espírito. É por isso que você rapidamente, dependendo da música que você ouve, você fica agitado, você fica nervoso, você fica irado, você está se conectando a algum espírito. Alguns realmente ficam até endemoniados, né? Ou te leva para depressão, para o passado, ou faz você sentir a pior das pessoas, quando as músicas são do mundo, é assim, faz você sentir incapaz, impotente, um saudosismo que vem do passado, quando eu estava com aquela mulher, quando eu estava com aquele homem. Hoje as músicas estão incitando sexo, incitando pornografia, também porque tudo pela música. A música está sacudindo a alma das pessoas e elas, tomadas por esse desejo desenfreado, né, de ficar ouvindo, então vem espíritos e começam a dominar essa pessoa, né? Então por isso que quando você fala isso, Evandro, realmente acontece muito isso, né, mesmo. É onde tem as brigas, onde tem tantas coisas que nós vamos vendo que vão desencadeando outras coisas, né? Então, só falando a respeito também, pai, hoje como as pessoas estão cegas, né, em relação ao que o senhor falou aí, elas pegam muitas vezes a passagem da Bíblia e começam a interpretar da forma delas, né? Que eu já ouvi mesmo de pessoas, né, de líderes falando,
né? Que se o pastor entra dinheiro, oferta no gasofilácio da igreja, ele tem que entrar no bolso dele também. Né? Então acaba que cegando, né? Porque ela acha que canta, porque acha que toca, né? Então ela é autossuficiente. Sim, né? sim. Esquece da adoração, esquece da presença, esquece o que Deus entregou para ela. É porque fala baseado naquela palavra do que os levitas faziam. Exatamente. Isso. Mas os levitas eram separados e tinham uma porção deles. Eram separados para armar tenda, desarmar tenda, separados para isso. Não é só para chegar e cantar, né? Exatamente. Exatamente. Né? Então, assim, até eu conversei com essa pessoa e falei para ela, rapaz, assim, eu não sei você, mas Deus me paga de outra forma. Wow. Né? Eu sou tão grato a Deus. Deus cuida tanto de mim e da minha família nesse sentido, né? Porque, pai, eu não me preocupo mesmo em profetizar. Eu sou mesmo despreocupado, né? O que eu tenho que fazer, eu pagar, não que eu sou irresponsável, né? Mas que eu não me preocupo com aquela coisa de ficar preocupado, né? Preocupado, né? Eu falei pra ele, cara, muitas vezes Deus, eu tô aqui, eu venho pra cá, né? Às vezes eu venho na reserva, a luz piscando, mas eu tenho que ir pra igreja. Eu tenho que adorar, eu tenho que estar lá, entendeu? E porque Satanás vai colocar tudo aquilo pra te atrapalhar, pra você não vir, né? Ainda mais a gente que tá no altar, né? Sim. Então ali ele ataca mesmo. Então muitas vezes eu tô aqui, o paizão já fez isso, né? Outras pessoas estão aqui. Não, vou te ofertar aqui, tá aqui o valor. Não, vou abastecer seu carro. Eu recebo assim. Entendeu? Eu recebo assim. Eu falo, cara, isso é Deus trabalhando, isso é Deus me dando. Leve, lícito. Sim, e nós temos hoje muitos mercenários. O pai chegou a falar agora há pouco aqui, hoje no nosso meio. E se a gente não tomar cuidado, a gente começa a entrar em um nível onde a gente acha que realmente nós temos que ser pago. Não, eu sirvo, eu tenho que ser pago. Eu imagino justamente Jesus olhando para Marta falando, nossa, Marta tá fazendo algo por mim, posso pagar, mas o coração de Maria, que é de adoradora, que me agrada. Exatamente. Porque o serviço, ele pode ser pago, mas a adoração não. Sim. Gostei disso, hein? Repete. Serviço, ele pode ser pago, a adoração não. Isso, olha só. Quero colocar um outro fundamento aqui. Amós 6, verso 5. Esse texto falou comigo hoje. Amós 6, 5. Ai de vós que cantais à toa, ao som da lira, né, vamos colocar do violão, né, dos teclados, e inventais, como Davi, instrumentos músicos para vós mesmos. Meu Deus, que forte. Olha que forte isso. Ai de vocês, estão criando coisas, instrumentos, inventando músicas para vocês mesmos. O profeta está dizendo que tudo isso não é para o homem, não é para satisfazer o homem, não é para a alma do homem, não é para ele ficar se alegrando e bebendo vinho e ali ficar cantando e dançando para si, satisfazendo sua alma, sua carne. Ele está falando algo muito forte aqui com relação a isso. Aline, como é que você vê aí como adoradora, profetiza, ministra, a geração que nós estamos hoje, indo ao contrário do que está o profeta Amós falando, né? Cada vez mais as pessoas acham que não tem um espírito de nada a ver, né? Então elas pegam o violão, elas estão cantando no mundo, ouvindo coisas do mundo, arrendando os ouvidos para coisas do mundo, chegam aqui e vão adorar ao Senhor, que para mim é mais algo profissional, é algo mais técnico, né? Mas aí Deus usou aquela pessoa, sim, Deus pode usar aquela pessoa porque Deus é geracional e Deus está preocupado com quem está ali para ouvir. Sim. Mas ai daquela pessoa que está fazendo isso, né? Aquilo que ela está buscando está sendo realmente um vazio. Como que você, como profetiza, adoradora, né, responsável por tudo isso, vê essas coisas e qual o conselho que você dá talvez para essas pessoas também? É muito perigoso quando nós entramos em uma linha onde nós saímos da luz da palavra e entramos em uma liberdade em que acaba sendo uma libertinagem. Hoje nós temos alguns exemplos aí de pessoas que começaram, sou livre, entendo a respeito de adoração, eu posso fazer isso e saiu um pouco da luz, saiu na verdade da luz da palavra e começou a colocar os seus achismos. Hoje nós vemos aí o fruto dessas pessoas. Essas pessoas estão longe da presença de Deus. É muito perigoso quando nós estamos... Eu já vi muitas pessoas entrarem nesse rio aí onde elas começaram, não, Deus está me trazendo... Eu até acredito, e eu tô falando de uma pessoa específica que hoje, infelizmente, não está na presença de Deus. Eu ouvi essa pessoa ouvindo uma palavra de Deus. Você vai ser diferencial no meio dos grandes, você vai ser diferencial no meio secular, mas Deus estava falando que ela ia ser a diferença e não que ela seria como. Sim, e essa pessoa, por
talvez trazer essa palavra de uma outra forma e achar que Deus estava dando realmente, não, eu vou ter que... As pessoas usam muito aquela palavra, vamos fazer louco para ganhar os loucos. Sim. E elas acabam realmente se fazendo de loucos. Essa pessoa está fora da presença de Deus, está vivendo no meio secular, saiu realmente daquilo que Deus tinha para ela. Então eu vejo isso hoje, Pai, como algo onde nós precisamos estar muito atento, porque se nós não estivermos atentos, nós entramos, nós saímos da luz da palavra. Vigiar e orar para não cair em tentação. Exatamente. Nós saímos da luz da palavra e nós começamos a entrar trazer aquilo que Deus trouxe para nós, trazendo nossos achismos junto disso e trazendo e acarretando algumas coisas para nossa vida. Eu já vi muitos adoradores que, enfim, pessoas que eram adoradores, que subiam no altar e depois elas foram retalhadas. Olha, e hoje elas estão longe. Eu como líder espiritual também, eu tenho uma preocupação com relação a isso. O Espírito já vem, já me aguça logo com relação a algumas coisas. Eu já perdi alguns bons levitas, bons ministros, bons instrumentistas, por não deixar, esses que estão no altar, separados como levitas ali, para tocar e cantar, terem conexão com música do mundo. Então já perdi algumas pessoas. Teve uma agora que voltou, e voltou bem, acho que você conhece. Sim. Ela, então, olha, foi realmente transformada, foi liberta daquilo, porque ela achava que não tinha nada a ver, ela deixou ser transformada, deixou ser realmente liberta. Mas na época eu sei de uma pessoa que começou a ouvir uma música que falava de uma flor, de uma coisa e outra. Eu falei, isso não vai dar bom. Falei com a Vina, minha esposa, falei, amor, eu sei onde vai dar isso. Começa com essa música, que não tem nada a ver. É uma música que não tem inspiração nenhuma, mas é uma música bonita. Toca a alma, realmente. Toca a alma. Sim. Mas não é a música que nos conecta pelo Espírito. É diferente. Sim. Música que toca a alma nos conecta pelo Espírito. Sim. E hoje nós sabemos agora que essa grande cantora, saiu do gospel, vamos dizer assim. Há uma preocupação que eu tenho com as pessoas muito novas que não têm fundamento, jovens me preocupo que estão com aí também. no meio gospel, nós vimos alguns que já aconteceu, outros já estão agora, e não tem fundamentos, não tem paternidade, não tem liderança. Então o mercado não gospel tem não tem, filho. Então o mercado gospel vai ali, mercado gospel ele vê aquela pessoa com mercadoria, ele quer dinheiro. E aquela pessoa vai crescendo sem fundamento. Novo ainda, 17 anos, 18, 19, 20 anos ainda sem fundamento. Geralmente e eu me preocupo com isso. São pessoas que não congregam, são pessoas que só estão indo em igrejas cantarem, mas não congregam, não tem fundamento. Sim, exatamente. Eu gosto muito da Fernanda Brum porque ela fala a respeito disso. A pessoa... Todo domingo ela tá lá, Exatamente. A pessoa que canta e no mundo precisa congregar. Senão não existe fundamento. Começa a se perder. Sim. E isso é muito perigoso. O senhor me deu uma frase agora à tarde, eu buscando pelo Espírito com relação a isso. A música secular é uma água fria que prepara o crente para acessar a apostasia. A música secular é uma água fria que prepara o crente para acessar a apostasia. Porque se nós estamos diante de Deus, diante do trono, com o fogo de Deus, para manter o fogo aceso, é lógico que o inimigo vai vir com coisas que vão nos desconectar. A luta, porque sempre nós tivemos guerras de altares. Sempre foi guerra de altares. Quem é que ganha? Quem adora mais. Porque quem adora mais se aproxima mais. A palavra sacrifício no hebraico vem da palavra da raiz korban, que significa aproximar-se de, chegar perto de. Olha isso. Então, para quem você mais sacrifica, que é quem você mais adora, é quem você mais se aproxima. Então, se eu estou vendo que aquela música que está vindo, que não está me aproximando de Deus, porque não é nada espiritual, está satisfazendo a minha alma, muitas vezes levando para o passado, está me desconectando de Deus. Então, está me esfriando. As pessoas vão se esfriando por isso, porque elas começam a dar ouvidos a essa história de nada a ver, o modismo vem por aí. Não, qual o problema que eu vejo hoje? Não, eu tenho controle. Não, eu tenho domínio sobre isso. A Bíblia diz, vigiai para que não caia em tentação. José, que foi muito inteligente e sábio, ele fugiu da aparência do mal. Sim. Não foi nem do mal, ele fugiu da aparência do mal. Então é importante que haja um entendimento com relação a isso que a música realmente pode trazer, Um texto que eu separei aqui de Efésios 5,19, falando entre vós em salmos e hinos, olha isso, em cânticos, em louvores, em cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por todas as coisas ao nosso Deus e Pai, ou seja, tudo é por Ele, para Ele, fomos feitos para Ele, a música é para Ele, a adoração é para Ele.
E se nós fazemos tudo para Ele, Ele nos dá tudo o que nós precisamos. Então não precisamos de músicas para massagear o nosso ego, para nos fazer ficar benzinho, legalzinho, para tocar na gente. Não, precisamos da música que é levada pelo Espírito. Ele diz aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, entendemos que a música foi feita para a glória de Deus e não para a glória do homem. Para exaltar a Deus, não para exaltar ao homem. Evandro, qual é o teu conselho que você fala hoje aí para os músicos, né? Você teve que largar algumas coisas, você teve que renunciar a algumas coisas, né? E eu sei que talvez algumas pessoas estão perguntando aí, mas como é que eu faço? É o meu trabalho profissional, nós tivemos na época também o profeta Edivan conosco, né? Como que eu faço? Eu que é meu ganha-pão, eu tenho uma esposa, eu tenho 3 filhos, igual você, eu tenho 15 filhos, né? Aqui, então como que eu faço, né? Eu também canto na minha igreja. Como que você vê isso? E depois a Aline também. Quando me escalavam, eu no domingo, na reunião principal, e quando me escalavam lá em cima, eu ficava até nervoso, porque eu olhava lá pra baixo, tinha aqueles bateristas lá, tudo top lá, profissional, e eu, caramba, o que eu tô fazendo aqui? Entendeu? Só que Deus foi me trabalhando naquilo, né? Eu acredito que hoje, em relação a ganhos, né, eu acho que, foi o que o senhor falou, tem as duas formas, né? Tem o músico que é profissional que vive disso, né? E se uma igreja ela consegue manter, pagar, consegue estar ali, que eu acredito também que assim o músico que está só ali fazendo aquilo, né, tá ali só para ganhar, né, acaba que o espiritual sai um pouco de lado, a unção sai um pouco, né, e acaba ficando mais o profissional. Ele não está completo. Ele não consegue íntegro, se conectar, né? Então fica muito profissional, não que seja ruim, né, não que seja uma coisa ruim, só que ali a unção, no meu ponto de vista, acaba que fica de lado. Ele não consegue passar a unção, não consegue passar o que está sendo transmitido na proporção que Deus quer, que o Espírito Santo está ali querendo passar. Uma coisa que eu acho interessante, que eu já falei até para a profetisa Aline, que eu sou muito intenso no que eu faço, né? Eu para mim, toda reunião que eu venho, para mim vai ser a última. É isso aí. Entendeu? Tem que ser assim. Eu não faço nada por fazer. Não, hoje é uma reuniãozinha básica. Não, vamos só ligar. Não deixou virar rotina. Exatamente, né? Entendeu? Porque uma coisa que eu acho interessante na profetisa, que ela entrega tudo que ela tem. É verdade. Ela rasga mesmo. Entendeu? Então, assim, isso ali aquilo ali cria atmosfera. A gente recebe, transfere pra gente, né? A gente vê que ela tá cheia, transbordando. Exatamente, né? Exatamente. E aquilo acaba transferindo pra gente, transfere pra igreja, transfere pras pessoas. É isso. Né? Então, eu acredito que é isso. Eu penso que, antes de Aline completar, as pessoas que falam assim, mas eu posso ouvir música secular, porque é uma música que edifica, é uma música legal. Então, se nós podemos, no nosso privado lá, ouvir músicas que são seculares, que falam que edificam, então podemos trazer para dentro da igreja as músicas também. Então podemos trazer a música bonitinha do Roberto Carlos, uma música bonitinha que tem uma letra legal, esse jogo de tantos cantores tem por aí. Podemos trazer para dentro da igreja, então, também. Então é isso. Eu vejo isso um pouco extremo, né? E aquilo que, se eu não posso cantar aqui, eu não posso cantar lá. É assim que eu penso. Então, se eu não posso xingar aqui, eu não xingo lá. Se eu não engano aqui, eu não engano lá. Se eu não minto aqui, eu não vou mentir lá, né? Nossa vida é uma só, né? Eu não posso ser uma pessoa aqui. Não, aqui é só eu, aqui eu posso ouvir a música minha que me edifica. Ela está fazendo algo. Então, por quê? Então compartilha. Está edificando, essa música realmente edifica. Então, vamos trazer para a igreja. Mas aí, quando falamos assim, pesa um pouco mais, né? Porque nós separamos aí o altar, né? Lá a igreja. Mas e aqui? Também temos um altar, né? E a questão da música que você estava falando é uma coisa tão interessante, porque muitas vezes a gente está escutando, a gente gosta de escutar música, eu fico escutando a música, eu falo, cara, essa música, será que é gospel essa música? Será que é evangélico? Aí a gente vai ver o contexto, não é a música, mas pela letra, né, que a pessoa está cantando, cara, essa música podia ser gospel, né? Podia até ser, né? Só que aí você vai estudar, analisar a música, você vai ver o contexto, por que ela foi criada. Entendeu? Aí você vê, eu falei, caramba,
Entendeu? Sim. Ela passa uma mensagem, como é que se fala? Vamos supor, em duplo sentido. Né? Mas às vezes a pessoa que está escutando não percebe, mas a gente que está ali no espírito, a gente sabe, né, porque ela foi criada. É muito bom você falar sobre isso, Evandro. Eu tenho a revelação, filho, de que toda música tem um código. Sim. E ela vai acessar o nosso gene, nossa genética. Ela tem um código. Sim. Toda música. Sim. Né? Existem músicas aí, músicas subliminares, Sim. Outras já não estão sendo mais, né, nesse tempo que estamos vivendo hoje, Sim. mas elas têm um código, claras, sabe? Algumas já estão muito claras, né? Em Colossenses capítulo 2, verso 16, portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis, pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas, dos dias de sábado. Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. Entenda que Paulo está falando algo muito sério aqui, eu entendo, queria que a Aline completasse um pouco, porque ele está falando que, lógico, não podemos julgar ninguém, okay? Por nada, né? Eu não julgo quem ouve, não julgo quem não ouve. Eu acho bom me encontrar com pessoas que não ouvem, porque é o que eu penso, né? É a minha linha, né? Então eu tenho esse formato, me considero um nazireu para essa geração. Se eu sei que aquele cantor tem alguns deslizes de caráter, de conduta, também já não ouço mais as músicas dele, que para mim contaminou. Eu não preciso, tem muitas outras músicas por aí. Só ouço música, gosto, não preciso de outro tipo de música, porque não é para mim, né? As músicas são para o Senhor, então foi feito para adorar a Ele, eu fui criado para adorar a Ele. Mas Paulo estava dizendo aqui que essas coisas que estavam acontecendo lá, e dizendo, aí você guarda o sábado, você não guarda o sábado, e aí você comemora a lua nova quando ela nasce, quando comemora a lua nova, ele está falando aqui, né? Ele está falando, ninguém faça isso. Agora, tudo isso que estão passando aqui não é nem sombra do que há de vir. Olha o que nós estamos discutindo hoje aqui. Sim. Olha que o mundo acaba discutindo hoje aqui. Então, realmente, não era nem sombra. Sim. Paulo estava tendo uma visão já do futuro, e a gente ia entrar numa crise de adoração, numa crise de música. Não tinha nada a ver com festa, com lua nova, e as coisas iam ficar muito piores. Olha, isso aqui não é nem sombra. O que vai vir para a humanidade lá em 2020, 21, 22, 23 vai ser algo muito sério. Eles vão estar em crise de adoração, se adora, se não adora. Alguns vão achar que pode ficar cantando música do mundo, tocar música do mundo, e também está no altar. Vai haver uma mistura, isso. Essa palavra mistura, para mim, eu não gosto muito, sabe? Quando você começa a mistura, né? Tenta misturar água com óleo, tenta misturar o santo com o profano. Isso me dói muito, Aline. O que você fala sobre isso também? Eu falo que eu vim de uma mudança de geração muito rápido, porque eu me lembro que até 2010, 2012 mais ou menos, parece que deu um start e a gente começou a ver um outro tempo, onde a internet evoluiu mais, nós entramos numa geração de todo mundo dentro do online e aquela coisa toda, e com isso veio as músicas. Se você vê hoje, você rola lá o seu feed, tudo tem música, todas as coisas. Isso. E nessa mudança de geração veio as músicas também totalmente claras e explícitas, que antigamente a gente falava, nossa, isso tem alguma mensagem subliminar. Essa música aqui tem desenhos, alguma mensagem subliminar. Hoje estão claros. Rasgado, hoje, né? quando Paulo fala, isso não é nem sombra, eu acredito que Paulo estava falando disso. Olha, vocês estão vendo uma coisinha subliminar aqui, só que daqui 5 anos vai ser explícito. Daqui 5 anos o cantor vai falar, não, eu tenho um pacto com o diabo. Se vocês não aprenderem aqui, vai ser pior. Exato. Vai ser difícil aprender lá. Daqui 5 anos vocês vão ver o próprio cantor falando, não, eu sou macumbeiro, como eu vi essa semana. Exatamente, A Anitta falando, eu sou macumbeira. Ela assumiu mesmo. E tem o Pai de Santo, e ele que me ajuda não precisava a fazer declarar, as minhas composições. Então, a Katy Perry também, que é filha de pastor, se declarou que vendeu a alma pro diabo, é uma cantora. O pai é pastor, diz que o pai dela não é pastor, ela vendeu a alma pro diabo. A Paula Fernandes declarou, comprou música delas, música em transe. Em transe, olha só. Em mesa espírita. Sim. Então, quando Paulo fala a respeito disso, é justamente, olha, vocês têm que dar um start na mente de vocês. E eu acredito que nós estamos vivendo num tempo hoje que a gente para, meu Deus, aonde a gente está? E amanhã vai ser pior. Depois de amanhã vai ser pior. E se nós não tomarmos cuidado, nós entramos nessa linha e achamos que tá normal. Porque eu me assusto hoje vendo. Eu vou na casa da minha avó, por exemplo, vejo minhas primas tudo dançando TikTok com as músicas que eu falo. Como que a mãe deixa. Olha, eles não têm noção. Os pais deveriam ter, né? A música falando sobre coisas sexuais.
uma criança dançando. Sim. Não, mas você tá dançando música TikTok. Mas olha o que não tá entrando na mente daquela criança. Olha o que aquela criança não está absorvendo. Então eu acredito... Eu vou para aquele texto, Aline, onde o senhor fala sobre seja simples como a pomba, prudente como a serpente. As pessoas, os pais estão sendo simples. Ou seja, é inocência, é uma criança, mas não estão sendo prudentes como a serpente. Sim. Exatamente. Então eu acredito que quando Paulo fala isso, é um alerta para nós até hoje. É um alerta. Estamos vivendo já uma geração que Paulo falou há muitos anos atrás. Só que as coisas ainda vão piorar. É bíblico, as coisas ainda vão... vai ser, se tá explícito, eu acredito que vai se tornar muito pior. E nós, como cristãos, precisamos nos guardar, guardar nossa casa, nossa família. Prudente. Nós, como adoradores, precisamos nos guardar em relação a isso. Não entrar no modismo. Deus tem falado muito sobre os marcos antigos esses dias. Preservar, guardar, não rejeitar os marcos antigos, justamente porque a gente começa a querer o novo. Né? Exatamente, a gente começa a querer o novo. Não, só que antigamente era assim. Mas será que esse novo, Deus está nesse novo? A pastora Adriana está falando comigo sobre isso daí. Ela falou assim, eu tô tão preocupado com líderes, com pessoas que querem sempre fazer algo novo, sempre tirar algo novo de uma administração, assim, acabar inventando muita coisa e complicando e tirando a simplicidade do evangelho. Exatamente. Porque ele quer, fez isso agora, fulano de tal pregou isso, agora eu quero ensinar algo novo, agora eu quero falar algo novo, uma novidade. Sempre em busca de um novo, mas que não tem fundamento. Não tem fundamento. Então, o meu entendimento é que não há adoração a Deus em músicas seculares. Porque se não há adoração a Deus em músicas gospel evangélicas, se o coração não está no Senhor, imagine daqueles que não está nem a música inspirada e nem o coração. E ainda Gálatas 5,13, mais fundamentos aí para os nossos participantes, né? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis da liberdade só para dar ocasião à carne, porém servi-vos uns aos outros pela caridade. Então, o que está acontecendo, que eu vejo hoje, principalmente no meio da nossa juventude, é que estão usando da liberdade para dar vazão à libertinagem. Liberdade não é para libertinagem, liberdade é para responsabilidade. Exato. Por que se coloca freio nos animais, né, ali para pará-los? Porque coloca limites. Então nós precisamos de limites, por quê? Porque nós não sabemos lidar com a responsabilidade. Nós precisamos desse nível aí de maturidade, realmente, daquilo que Deus está nos entregando, nós não usarmos disso. Não, então pode, eu sou um cantor, eu sou um músico, eu sou um profeta. Olha que glória que desceu na reunião de domingo e acaba levando tudo isso e vai abrindo algumas concessões para satisfazer o seu ego. Então ele vai dando ocasião e, como diz também lá, Paulo falou na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, verso 2, Paulo fala que nesses últimos dias muitos estariam buscando mestres, ensinadores, para falar coisas que eles gostam de ouvir. Há muitos ouvintes, né, que começam a procurar na internet. A internet é um mundo de informação. Peraí, deixa eu ver. O meu pastor, ele acha que eu não posso ouvir música do mundo, mas eu quero encontrar um homem de Deus, que eu sei que tem muitos seguidores, para dizer que ele concorda com a música do mundo. Então é isso, né? E ele encontra. Por quê? Porque falta revelação. Então, a Bíblia fala, né, Paulo fala ao Timóteo que eles ficarão como quem tem coceira nos ouvidos, procurando alguém, porque quando ouve a verdade, não, isso aqui não posso, eu vou ter que renunciar a essa música, é tão legalzinha, não, eu vou ter que renunciar a isso, não, eu não gostei, eu vou procurar alguém que fale o que eu quero. Isso é muito sério, né, Evandro? Sim. Isso eu sofri bastante com isso, viu? Porque como eu tocava no mundo, né? Então, aquele tempo era dentro do CD ainda. Nossa, eu tinha tanto CD. Eu também. Fatia de CD. Meu Deus, aqueles... cabia 12 em cada pacote daquele. Então, eu tinha muito... Então, aquilo pra mim, assim, eu me jogando fora aquilo, né? E foi assim, foi um sacrifício mesmo, né? Mas Deus recompensou. Graças a Deus. Né? Uma coisa, voltando à adoração, pai... uma pessoa, assim, até alguns vão falar aí que concorda, outros não concordam. Um cara que é inspiração, assim, que eu me espelho nele, né, que eu vejo, que eu escuto muito, muito ele, né, que é o das antigas, que é o pastor Antônio Cirilo. Nossa. Essência, não perdeu. Olha, o cara não é afinado, né, não tem uma vozona, não é um cantor
Mas nunca teve, mas que unção que ele tem, né? Muita unção. Carrega uma unção, uma autoridade, uma responsabilidade. Na igreja que eu ia, que era quadrangular, né? A gente escutava muito ele. Né? A gente tocava muito. Então, nos acampões que tinha, né, os retiros, né, que é o espiritual hoje nosso, isso me marcava muito. Né? Me marcava muito. Até hoje as músicas, não que as de hoje não tenha a mesma unção, né? Mas são músicas, louvores que realmente fala da essência, da adoração, né? De estar ali, você, Jesus, né? Só você no quarto. Sim. Né? Então é uma coisa que... Eu vejo que tem músicas que são eternizadas. Vocês sentem isso? Sim. Que são eternizadas? Algumas a gente vê que foi para aquele tempo. Sim. Não adianta insistir. Passou. Né? Era um odre novo, virou odre velho. Não adianta insistir. Sim. Vamos cantar um cântico novo, né? Tá lá em Salmo 94, onde cantai ao Senhor um cântico novo. Mas algumas músicas, né, até de cantor cristão, né, da harpa, músicas como de Antônio Cirilo e tantos outros, elas ficaram eternizadas, né? Tem uma música que me marca muito. Eu estava escutando ontem, estava escutando ela, que é o Cetro de Justiça. Essa música. Essa música dele falando, né, como a pessoa se portava diante do rei, né, da rainha Esté ali, como conquistou o rei pelo coração. Então aquilo ali aquela Olha, ele pra mim, Ludmila Ferber, Judson de Oliveira. Também, meu Deus, quanta composição, quantas canções, né, tremendas que tinha também. Carrega uma presença, né? Eu vejo que pessoas que carregam uma presença, eu acho que as músicas dessas pessoas são eternizadas porque elas carregam uma presença e elas carregam uma essência. É a responsabilidade. A responsabilidade. Usar a liberdade para trazer a responsabilidade. A Gabriela Rocha, para mim, hoje, eu tenho ouvido muito. Referência, né? Também. E tem sido contínua. Né? Ela tem sido contínua. Eu acredito que esses adoradores... Em vida, em roupagem, em comportamento, né? Em testemunho, em tudo, em testemunho. Olha, esses isso. Eu vejo que constroem muita coisa no secreto. E justamente essa essência que eles permaneceram foi justamente a essência do secreto. A essência de estar lá, ouvindo a Deus. Sim. Porque se você... A maioria dos adoradores antigos e dessa nova geração se perdem porque não estão mais no secreto. Então elas acabam buscando outras informações e muitas informações geram contaminação. O pai costuma falar isso. Muitas vozes geram contaminação. Então, ao invés de estar lá no secreto buscando aquilo qual que é o cântico novo, Senhor, que eu vou tocar, está procurando um cântico novo lá na internet. Qual que é a música do momento? Quem tá fazendo sucesso no momento? O que o pessoal mais vibrou, o que deu mais curtida, né? Rede social, né? Acabam levando para esse lado. Sim. Hoje o pessoal quer like, né? Eles falam, né? Quer ver o que eles fazem. Hoje eu ensaiei isso aqui, eu vou fazer isso aqui, porque eu quero... Vamos ver quantas curtidas vai dar. Esquece da essência, da adoração. A minha preocupação, sabe, filhos, e todos vocês que estão aí nos assistindo, é que nós tenhamos filtros nos nossos olhos, filtros nos nossos ouvidos, filtros nos nossos lábios, para discernir as coisas que realmente que Deus tem para nós, que Deus tem para cada um. Há uma porção para cada um. Então, esteja ouvindo aquilo que é uma revelação que Deus tem para você. Deus tem algo para você. Quanto mais purificado, limpo você estiver, mais você vai conseguir discernir as coisas do alto. Então, muito cuidado com essas contaminações. Nós, como líderes, né, eu quero ler um texto aqui para a gente já ir partindo aí para o encerramento, que está em Ezequiel 44, 23. Os sacerdotes ensinarão ao meu povo a diferença entre o que é santo e o que não é, entre o que é puro e o que é impuro. Olha a responsabilidade que está sobre os ministros, a responsabilidade que está sobre os sacerdotes de ensinar, está sobre eles. Ensina o que é santo, o que é profano. Ensina o que é puro, o que é impuro. Ou seja, está falando de contaminação. O que está purificando e o que está contaminando. Né? Então isso é muito forte. Aline, quero que você fala, deixa algum conselho para aqueles que estão conosco hoje, ouvindo. Qual é o teu conselho com relação talvez a alguma dúvida, né? Algo que o Espírito Santo tocou em você, a pessoas que ainda têm dificuldade de largar músicas do mundo, música secular, que ainda tocam, ainda cantam, ainda continuam ouvindo, né? Fala alguma coisa então para nós. O meu conselho é, como uma adoradora mesmo nesse tempo, acredito que Deus está levantando os adoradores dele e eu me coloco nessa posição mesmo. Vocês busquem do alto. Que nós possamos buscar do alto aquilo que o Senhor está falando para essa geração nesse tempo. A voz do Senhor
se perdeu por muito tempo porque nós deixamos de ouvir essa voz. E uma das coisas que Deus tem falado nesses dias comigo, muito forte, desde o dia ali a gente teve uma reunião ali na casa dos nossos apóstolos, e uma coisa que me marcou muito, uma frase apenas que o nosso apóstolo disse, que foi por uma glória maior, e Deus começou a ministrar a respeito disso pra mim nesses dias, que a glória da segunda casa ela vai ser maior do que a da primeira. Inclusive domingo, meu Deus. E eu acredito... Uau. E eu acredito justamente que nós, como adoradores nesse tempo, eu quero deixar esse conselho, nós precisamos buscar essa glória que vai ser maior do que nós já vivemos, maior do que nós já experimentamos, mas para isso eu preciso ouvir aquilo que Deus está falando nesse tempo. Eu preciso me colocar à disposição, como essa canção que nós estamos falando. Essa canção tem sido a canção dos meus dias. Se Deus precisa de então eu me disponho. Meu Deus. Se Deus precisa de alguém, eu quero me dispor a ser esse alguém que vai ouvir a voz, que vai ouvir aquilo que Deus está falando e que vai liberar aquilo que Deus está falando, porque Deus precisa da voz dos adoradores dele nesse tempo para liberar aquilo que ele está falando. Então, se Deus precisa desse adorador, eu vou ser. Meu conselho é: ouça aquilo que o Senhor está falando nesse tempo. Feche os ouvidos para as vozes. Eu tenho feito constantemente em jejuns, propósitos. Eu sei que hoje a gente está numa era que a gente precisa estar online, que a gente precisa estar no digital. É uma coisa boa, de certa forma pra gente, mas existem momentos que nós precisamos. Senhor, eu vou fazer um jejum essa semana e eu vou escutar ao Senhor. Bom, meu conselho é o que eu vivo hoje, né? É o sacrifício, né? É a entrega, é renunciar, né? Não tem glória sem sacrifício, né? Você tem que sacrificar, você tem que jejuar, você tem que entregar, você tem que buscar, né? Então eu acredito que quanto mais é como um casamento, né? Quanto mais você tá junto, mais unido ali você tá com a pessoa, né? E com Deus é a mesma forma. Se você começa a fazer as outras coisas, você vai se afastando de Deus, vai se afastando da presença, né? Deus não se mistura, né? Então meu conselho é esse: é buscar, é acreditar, é sacrificar mesmo, né? Sacrificar o que doa mesmo, que rasga a sua carne mesmo, né? Porque eu já fiz muita prova de Deus, né? Inclusive com o pai já. Uma vez eu fiz e... Eu fiz, pai. Revelações. Fiz. E a gente tava não lembro se foi na Arca. Acho que foi no Shekinah. E eu falei, cara, eu tô meio desacreditado, né? Porque as dúvidas vêm na cabeça da gente, né? Sim, eu falei, Deus, se o Senhor quer mesmo que eu volte mesmo, que eu esteja mesmo aqui, o apóstolo vai vir falar comigo, vai vir orar comigo agora. Eu tava assim, eu só abri um olhinho assim, sabe? Aí o pai tava assim, tava orando, ele olhou pra mim assim e veio na minha direção. Ixi. Aí eu falei, não acredito, cara. Entendeu? Então, assim, é o que eu falo, é renunciar mesmo e entregar. Tudo que você renuncia, que você entrega, que você sacrifica, né? A glória vem. E os céus se abrem. Não tem como você... é tudo mostrado no altar, né, profetisa? Quem tá em jejum, quem tá em oração, quem tá ali buscando, você passa o que tá no altar. Você manifesta no palco, fala um físico, aquilo que você busca no quarto. Exatamente. Você tem como esconder suas sementes. Exatamente. Mas não tem como esconder os frutos. Exatamente. Então, assim, uma pessoa que hoje também tem uma referência aqui na Manancial, o pastor Moisés também. Sim. Foi na Arca. Na Arca teve uma canção que eu não consegui ministrar, né? Pela glória que estava ali, a forma é muito fácil adorar com ele, entendeu? Então quando ele começa, é leve, né? Ele flui assim numa, sabe? Você vê que tem sacrifício, entendeu? Você vê, entendeu, que tem sacrifício. Então é muito bom você estar do lado de quem está sacrificando, de quem está junto com você. Então o meu conselho é que você sacrifica mesmo, que você rasgue sua carne e que você venha buscar, que você venha se entregar, venha ficar, entrar no seu quarto, como eu faço, né? Entro no quarto e fico ali só eu e ele ali, né? Porque isso gera aproximação, isso traz unção. Só para completar algo, eu acredito que é um tempo de separação
Separação, literalmente. Essa questão do sacrifício, as pessoas hoje no mundo estão se separando para as coisas delas. Elas estão se dando. Declaradamente. Declaradamente, se dando o máximo. E nós? A que ponto nós estamos nos separando, nos entregando, sacrificando? É tempo literalmente onde tá uma divisão. Quem é e quem não é. Quem serve e quem não serve. Sim, Malaquias 3,18. Né? Exatamente. Só completando, pai. Sim. Eu costumo falar que assim, eu não sou chato, né? Eu sou cuidadoso, né? Com umas coisas exigente. Do altar, né? Porque assim... Zeloso. Começa a vir vários nomes estão surgindo. Mas assim, porque quando a gente está no mundo, a gente está fazendo as coisas pro mundo, a gente faz com toda boa vontade, com o melhor, assim, a gente sempre entrega o melhor. Noite, madrugada. Tudo. E por que não para a igreja? Por que não para Deus? Né? Que é o que nos dá tudo. Né? Por que não fazer para Deus? Então, eu sou muito cuidadoso com isso. Né? Por isso que glória a Deus, eu cobro muito, né? Porque eu me entrego para transferir o que Deus quer transferir. Sim. Né? Então eu quero ser um portal, eu quero ser um meio de transferência de unção para as pessoas que estão precisando. O coração de adorador é um coração de servo. Um coração que sempre está disposto a servir, sempre disposto a fazer algo para Deus, fazer algo pelas pessoas. Por isso que ele é um guerreiro, ele não para nunca. Eu vejo o adorador como aquele que é como a vela que está derretendo, mas iluminando. Uau! Um adorador é esse. Uau! Às vezes ele está naturalmente no nível difícil, no nível de batalha, no nível de luta pessoal, financeira, familiar, mas espiritualmente ele está no nível celestial, no terceiro céu. Por isso ele canta como canta, ele adora como adora, às vezes com lágrimas, às vezes chorando, porque é um adorador. Sim. Um adorador não para nunca, ele não larga a sua batalha, ele não sai da sua fileira. Sim. Um adorador, ele é abastecido pelo próprio Deus, um adorador é fortalecido pelo próprio Espírito Santo. Eu vejo que o adorador é no altar. O altar é o lugar da cura dele. Sim. O altar é o lugar da renovação dele, é o lugar onde ele se conecta mais fortemente ainda que levante altares na sua casa, mas como corpo de Cristo. O adorador, quando ele está ali, o ministro, o levita, ele está conectado com Deus, ele consegue transferir o recado de Deus, a mensagem de Deus. E esse é meu sonho, meu projeto, gerar esses ministros, gerar esses nazireus, gerar esses homens e mulheres servos do Senhor, né? Eu sei que, como Davi disse, né, Salmo 33, verso 3, fala: cantai bem e com arte, né? É muito bom a técnica com algo espiritual, mas se for ter que escolher a técnica com o espiritual, eu vou no espiritual, na unção, que ela cobre aquela parte técnica. É bom que tenha os dois, né? Sim. É muito bom isso, né? E nós temos o nosso meio, graças a Deus, mas a unção não pode faltar. Não pode faltar. Sim. É a unção que vai fazer a diferença. Então, eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Sim. E eu não tenho porque eu não busquei. E por isso que hoje nós temos visto muitos líderes, muitos ministros vazios, porque estão entregando coisas, estão secando, não estão buscando, né? A todos os veículos, tudo aquilo que se move como veículo, sejam carros, sejam motos, sejam aviões, ele tem que parar para abastecer, ele tem que ter o tempo de abastecer. Sim. Ele tem que ter o tempo dele. Ainda que as pessoas estão com pressa na aeronave, não com pressa no carro para viajar, ele tem que parar, é o tempo dele. Ele para, abastece para ele conseguir dar o resultado que ele tem que dar. Sim. E assim, um adorador, ele tem que parar para se abastecer no secreto com Deus, se alimentar não só de louvores, de música, mas de palavra, né? Sim. Eu vejo o Evandro, via ali esses dias postando lá no devocional, lendo a palavra, né? Porque o adorador é isso, não é só o instrumento ali, mas é a palavra que vai fortalecer, que vai edificar a ele. Então que você tenha também esse secreto com Deus, se alimente, se abasteça do Senhor para que você seja suprido, alimentado. Os verdadeiros adoradores, quem são eles? Os que adoram em espírito e em verdade. Os que adoram com sentimento, mas os que estão adorando em verdade são aqueles que estão adorando onde eles estão. Não estão escondidos, não estão apenas atrás de plataformas, de luzes. Os verdadeiros, eles não estão. Ele procura os verdadeiros adoradores. São aqueles que estão adorando na essência, que estão deixando o que tem que deixar para conquistar o que tem que conquistar. Que você se levante, ainda que você não cante, que você seja um adorador. Adorador não são aqueles que estão apenas nos altares das igrejas.
Os adoradores são o corpo de Cristo. São os adoradores que farão diferença. Sabe por quê? Porque os adoradores levantam altares. O que precisamos em nossas casas, nossas famílias, o que precisamos na nossa sociedade, nossos bairros, o que precisamos nas nações, são de adoradores. Adoradores levantam altares de verdade, levantam altares onde o Senhor ateia fogo, levantam altares onde o Senhor recebe o sacrifício, os jejuns, as renúncias, as orações. É tempo da igreja se levantar. Cada membro, cada filho espiritual tem que ser um adorador. Não pode ser alguém que assiste, tem que ser alguém que participa. Tem sim que se entregar, se render, tem sim que levantar as mãos. Que você se posicione hoje, querido, como esse adorador. Se posicione como aquele que ama o Senhor, adore Ele em espírito, em verdade vai fazer você largar tudo aquilo que é mentira, tudo aquilo que é para a alma, tudo aquilo que é para o corpo, você largar tudo aquilo que é contaminação, que é impureza, porque você quer cada vez mais estar em verdade diante do Senhor, porque Ele é verdade. Que o Senhor te selecione, Ele te procure e te encontre lá no secreto, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, na sua vida acadêmica, que o Senhor te encontre adorando a Ele, porque você é o altar ambulante do Senhor, você é o sacrifício vivo do Senhor, puro, santo e agradável a Ele. Oh, que você se torne esse adorador, que Ele não tem que saber cantar, não tem que saber tocar, mas tem que saber que Ele é Deus e que a adoração toda é para Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Tudo que você tem é dEle, tudo que você fez é para Ele. O seu canto tem que ser para Ele, a sua voz tem que ser para Ele, não nada para você, porque quando você faz tudo para Ele, você recebe tudo o que você precisa. Por isso que nos altares nós somos curados, porque estamos entregando tudo. Por isso que nos altares é onde há provisão, assim como Abraão, ele sacrificou o seu filho num altar, sacrificou, e quando ele estava para sacrificar, já tinha provisão, já tinha um cordeiro. Meu querido, quando você está sacrificando no altar e adorando ao Senhor, sacrifica por adoração, por entrega e confiança, a provisão já está a caminho, seja uma provisão sentimental, uma provisão mental, uma provisão física, uma provisão financeira. Meu querido, continue sacrificando, continue largando tudo aquilo que está atrapalhando, aquilo que é impedimento. Não ande pelo conselho dos homens, não ande pelo conselho dos ímpios, não ande pelo evangelho da facilidade, mas acesse o evangelho da renúncia, acesse o evangelho de Cristo. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Profetiza Aline, cooperador Evandro, filhos apostólicos, que prazer estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que estão em casa, porque nós não queremos apresentar programa, queremos gerar uma atmosfera para quem estão nos assistindo, levar uma atmosfera de Deus. E eu sou muito feliz de ter vocês. Eu tenho muita alegria, prazer e honra. Vocês são uma honra para o meu ministério, pelo coração. E não adianta você ter multidão e não ter coração. Sim. Eu prefiro ter coração do que multidão. Agora o Senhor está nos entregando multidão, mas que tenha um coração como o coração de vocês, de servo. O adorador é servo, o adorador é guerreiro. O adorador, ele é íntegro, o adorador, ele é verdadeiro, o adorador, ele é entregue, o adorador não tem tempo, não tem hora para as coisas do Senhor, o adorador, ele não cobra, o adorador faz, ele não serve por benefício, ele serve por compromisso. Meu Deus, obrigado pela vida de vocês, está conosco aqui. Querem fazer os agradecimentos? Quero agradecer o nosso apóstolo Marcos. Meu Deus, que privilégio mais uma vez estarmos aqui falando desse assunto que eu amo. Está aqui ao lado também do meu irmãozão, Imperador Evandro. Que honra, que honra, que honra estar falando sobre isso, estar liberando um pouco daquilo que Deus, eu me sinto... Eu agraciada pela responsabilidade. A gente sempre brinca, o pai, ele acredita, ele acredita realmente na responsabilidade que a gente traz para nossa vida e que a gente tem algo para dar. Sou grato pela vida do senhor, pela vida da nossa mãezona, por todos aí, e sou grato eternamente. Amém. Estamos todos aprendendo, estamos todos crescendo. Obrigado a você que participou conosco. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, esteja aí compartilhando com outras pessoas também que talvez tenham dúvidas. E entenda, nós amamos você, ouvindo a música ou não. Cada um colhe do fruto das suas ações, das suas escolhas, cada um anda na revelação que tem. Nós não julgamos ninguém, mas a revelação que nós temos é a nossa responsabilidade passar e ensinar, porque sabemos que veio também do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Te amo, te amo. Beijo, beijo. Shalom, shalom. Até o próximo.